Olá pessoal, tudo bem? Mais uma conversa com o Binder, hoje bem especial, um assunto será direito. Eu vou conversar com o advogado trabalhista Juan Carlos Zurita Pullman. Ele é autor do livro Assédio Moral Organizacional, Identificação e Tutela Preventiva. Ele chegou a lançar um livro, né, que eu tenho aqui, que é o Assédio Moral Organizacional, Identificação e Tutela Preventiva. E aqui ele explica o que é o assédio moral e como que... Queria que você explicasse para as pessoas, então, para começar, né? Boa noite, primeiramente. Se explicasse o que é o assédio moral organizacional. Para explicar o que é o assédio moral organizacional, eu vou precisar falar um pouco uma história um pouco mais longa sobre o assunto. Eu publiquei esses dias no meu Facebook, até depois de muito tempo, eu comecei a ler um livro que todo mundo indicou, que é aquele Sapiens, do Yuval Harari. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter lido, mas eu, até por excesso de compromissos e às vezes outros materiais para ler, acabei adiando cada vez mais a leitura desse livro. E eu comecei a ler o livro e ele destaca uma informação que eu falei, opa, essa informação aqui é interessante para a gente iniciar qualquer conversa sobre assédio moral organizacional, que é a questão evolutiva. Eu costumo não falar tanto em evolução e mais em transformações. Tá? Até porque a evolução, a gente parte de um princípio de que você começa numa situação pior e vai para uma situação melhor. E às vezes não é isso o que acontece. O que acontece é simplesmente que é diferente. Não é melhor nem pior, só diferente. Então, até publiquei no meu Facebook, muitas pessoas talvez não tenham entendido o que eu tenha publicado e nem qual é a minha intenção em publicar fazer esse comentário sobre o livro, né? Mas olha só que interessante. O que ele fala? Durante 2,5 milhões de anos, os sapiens, né, o Homo sapiens, do qual nós somos Homo sapiens, né, se resumiam meramente em caçadores-coletores. Uhum. O que é isso? Eles caçavam o que era necessário para a subsistência, né, e coletavam também da natureza frutos, tudo que pudesse servir como alimento. Tá? Durante 2,5 milhões de anos foi assim. Aí o que acontece? Há 10 mil anos atrás, essa sociedade de coletores, ela se transformou numa sociedade de agricultores e pastores. Ou seja, os seres humanos começaram a cultivar a terra e também a domesticar animais, ovelhas, bois, vacas, tá? 10 mil anos atrás, a gente está falando dentro de uma escala evolutiva muito rápido. Só que o que acontece? A gente permaneceu, o ser humano permaneceu como agricultores e pastores, e qualquer outro tipo de relação é uma exceção, a regra era essa, tá? Que nós tínhamos uma divisão dos seres humanos entre agricultores e pastores, tá? Mas num determinado momento da história, nós nos tornamos empregados. E quando isso aconteceu? Então, o que acontece? Se a gente tem um fenômeno novo dentro da história da humanidade, e esse fenômeno novo é justamente a relação de trabalho, a relação de emprego no mundo, no Brasil a gente tem isso aí há mais ou menos uns 120 anos, aproximadamente. Mas qual é a questão? Não surge o direito do trabalho junto com as normas trabalhistas. Não surge. A proteção ao trabalhador ela é construída nesse tempo. Ou seja, se a gente falar que os direito civil, o direito penal, a gente já tem um dos primeiros códigos, o primeiro código penal, a gente tem o Código de Hammurabi, de aproximadamente 3 mil anos atrás, 3 mil e poucos anos atrás. A gente está falando das legislações que tutelam o trabalhador ter no mundo por volta de 200 anos. E no Brasil, a gente pode utilizar o marco, tá? Não começa com a exceção das relações de emprego, a partir da abolição da escravatura. Ela começa no processo de industrialização do Brasil, que tem um processo localizado, tá? Em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né? E a gente pode falar que esse processo ele tem início numa escala que a gente pode chamar de uma escala grande a partir de 1930.
Então, a gente tem um problema com o direito do trabalho. E esse problema que a gente tem do direito do trabalho é realmente que é um direito muito novo. O direito mesmo não conhecia também, assim como nós não entendíamos bem o que era, o que significava isso, né, o assédio moral. Por direito também é novo. O direito está entendendo isso agora? É recente no direito isso? Como é que é? O assédio moral, ele não é uma figura relativamente tão nova assim. Tá? O assédio moral, ele começa a sua contextualização ali por volta dos anos 60, nos anos 70, tá? E no Brasil, mais por volta dos anos 80, onde a gente começa a falar de maneira mais direta em assédio moral. Mas o que acontece? A gente tem um desdobramento disso, ou melhor, uma nova questão sobre isso, justamente quando a gente chega a falar sobre assédio moral organizacional. Em 2014, quando eu comecei o estudo sobre assédio moral organizacional em 2013, tá? 2012, final de 2012, começo de 2013, tá? E existia muito pouco material sobre isso. Mas, e não só pouco material, também tinha poucos julgamentos nos tribunais regionais. E o primeiro problema que a gente se deparou com relação ao assédio moral organizacional era que não havia uma compreensão exatamente do que era o assédio moral organizacional, mas que ele tinha muitos autores, alguns autores, excelentes autores, que foram os desbravadores desse assunto, tá? Mas, na verdade, a ideia do assédio moral organizacional era muito vinculada com a ideia do assédio moral. Tá? Se a gente pudesse falar, a grosso modo, o que seria o assédio moral organizacional? Tá? Para muitos estudiosos, assédio moral organizacional ele seria nada mais do que o assédio moral aplicado de maneira coletiva. Tá? E por quê? Aonde a gente chega a isso? O assédio moral ele tem características específicas dele. E a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é justamente que o assédio moral ele parte de uma perversão individual. Ou seja, no assédio moral, a gente tem uma figura do assediador. Ele pode ser definido como uma pessoa pervertida. Por que ele é uma pessoa pervertida? Porque o assediador ele quer destruir a vítima. Não sei por qual motivo, cada assediador tem o seu motivo. Quando a gente fala de assédio moral, ele geralmente parte de uma pessoa. O que geralmente acontece? Essa pessoa que é o assediador, ele tem determinada influência a ponto de influenciar outros a também. Então, mas ele parte de uma. Ou às vezes é uma pessoa que está num cargo superior, né? Que é quando a gente fala que é o assédio moral descendente, tá? O superior hierárquico começa a assediar a vítima. E é o mais comum, né? Geralmente a gente tem um gerente assediando o subordinado, ou a gente tem um diretor assediando, tá? A gente pode ter também um assédio moral ascendente, que é do subordinado assediando o superior hierárquico. É raro de acontecer, mas a gente pode pegar alguns exemplos, tá? Geralmente isso acontece quando aquele que está num cargo superior, ele não possui uma legitimidade, ainda que seja uma mera legitimidade social, para estar naquele cargo. E daí os subalternos começam a assediar. Tá? Uma situação uma situação... Bom, não vou nem falar nada. Não, situação eu vou de agora aí. Exemplo. Na verdade, não. Ainda não. Tá? Mas quando eu falo de subordinado, a gente está falando o seguinte. Seria, por exemplo, uma pessoa que ela é contratada para ser o diretor de um determinado departamento e que todo mundo sabe que ele é primo do chefe, do dono da empresa. E é colocado ali para... Sim. Só que daí o que acontece? Ninguém questiona a competência dele. Ele pode ser uma pessoa muito competente, mas por algum motivo, alguém ali dentro do ambiente, pode ser até alguém que foi preterido nessa promoção, né? Alguém que se achava no direito dessa promoção, ele começa a questionar se o chefe tem tanta competência para ser chefe assim. E ele pode instigar, ou ele pode fazer sozinho, um assédio contra o superior. E se o superior não souber lidar com a situação, ele vira um caso de assédio.